Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo em Gênesis 15. Glória a Deus. Amém? Gênesis 15. Deus havia feito uma promessa a Abraão para que ele saísse da sua parentela, saísse da sua casa e fosse para o lugar a qual Deus o mostraria e faria dele uma grande nação. E nessa caminhada, Abraão, ele passou por alguns momentos difíceis, passou por alguns processos, enfrentou grandes dificuldades, perdeu seu querido primo Ló, e Abraão, então, ele fica desanimado num certo momento. E Deus vem, então, para animar Abraão. E Abraão, desanimado, conversa com Deus e fala: mas quem vai herdar a minha casa? Quem vai herdar os meus bens? Quem vai herdar aquilo que eu construí durante muito tempo? Eu não tenho filho, eu não tenho ninguém, vai ser o meu mordomo que vai herdar, eu vou ter que deixar isso para os meus criados. E Deus fala: não será eles que irão herdar aquilo que eu tenho para você. Então Deus vira para Abraão e no versículo 5 ele diz assim: então o levou fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Pode se assentar. Abraão estava desanimado nesse momento. Então Deus leva ele para fora e fala para ele: olha para os céus, conta as estrelas. Mas Deus já sabia que Abraão não ia contar as estrelas. Não tem como você contar as infinitas quantidades de estrelas. Mas por que então Deus olha para Abraão e fala para ele: olha para o céu, conta as estrelas? Porque Deus queria ensinar algo para Abraão aqui. E eu já quero liberar para a sua vida. O que Deus queria ensinar para Abraão aqui é que quem tem promessa não tem que olhar para baixo, mas quem tem promessa tem que olhar para cima. Quem tem promessa tem que olhar para o alto. Não há momento de ficar prostrado. Não pare de ficar olhando para as circunstâncias que estão te impedindo de alcançar a sua promessa. Mas olhe para aquele que prometeu para você, que ele é fiel para cumprir. Em Atos 2, a palavra vai nos dizer que Pedro e João estavam caminhando ao templo. Então, na beira do templo, eles encontram um coxo, que há muito tempo ficava ali pedindo esmola. E o engraçado é que quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que Pedro fala para esse coxo não foi levanta e anda. Mas a primeira coisa que Pedro e João falam para esse coxo é: olha para nós. Você não entendeu? A primeira coisa que Pedro e João falou para esse coxo foi: olha para nós. Se Pedro e João falou para o coxo: olha para nós, é porque o coxo estava se prostrado, olhando para baixo. E nós, muitas vezes, precisamos aprender a andar com pessoas que não nos levem somente para a porta do templo, mas nos leve para dentro do templo. Porque se aquele coxo ele estava todos os dias na porta do templo, é porque alguém levava ele até a porta do templo. E aquele coxo ficava ali pedindo esmolas. Mas Pedro e João foram pessoas diferentes, fizeram a diferença na vida deles. Chegou ali e falou: olhe para nós. Porque Pedro e João queriam dizer para eles: não é mais tempo de você ficar prostrado olhando para baixo. Então erga a sua cabeça, se levante, porque a partir de hoje você não vai mais pedir esmolas, você não vai mais ficar na porta do templo, mas você vai entrar para dentro do templo. Só que também eu aprendo nesse texto que Pedro e João queriam ensinar algo para o coxo. Pedro e João queriam ensinar que o problema que ele tinha não era somente nas pernas.
O problema que aquele coxo tinha não era somente nas pernas, mas era na mente. Uma mente que não está sarada, uma mente que não está curada, não consegue dar ordem aos seus pés. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de ver as coisas. Não é mais tempo de ficar prostrado, mas é tempo de olhar para o alto. É tempo de olhar para aquele que fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir. Amém? Agradeço a minha oportunidade.